Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, que acabou de chegar ao seu final. Faz tempo que eu não faço vídeo dessa série, né? Tudo porque eu tinha dado um break em acompanhar a série e estava focando em outras séries que eu faço vídeos aqui para o canal. Mas eu sempre tive um carinho muito especial por essa série, por conta de Horikoshi Sensei ele ser um grandíssimo fã da Marvel e trazer todos os conceitos desses heróis para o mundo dos mangás e dos animes. Mas eu tinha dado um break na série e acabei me deparando com algo curioso. O final da série é o pior já feito. É um final muito ruim, supera qualquer final de outra série no quesito de ruindade. Será que é isso mesmo? Bom, esse vídeo aqui eu vou tentar mostrar pra vocês o que aconteceu nesse final e por que rolou toda essa polêmica que quebrou a internet. Mas como eu disse, eu estava sem acompanhar a série, né? E acabei sendo pego de surpresa quando estava navegando pelo Twitter e me deparei com o spoiler do final de My Hero Academia. Se você não quer spoiler, não entra nessa rede social, hein? Bom, as pessoas estavam dizendo que era um final ruim. E confesso que as reações que eu vi na internet me fizeram rir, porque tinham posts como esse aqui, ó. Sem poderes, trampando CLT, virgem aos 24 anos, sem reconhecimento, esse é o final da obra. Eu confesso que eu ri desse final que irritou pela visão dessas pessoas. Eu mesmo, como eu disse, parei de ler My Hero Academia no capítulo 300 mais ou menos. Mas eu fiquei curioso quanto a esse final que irritou. E então eu tinha um final de semana livre. Geralmente você faz aquele final de semana, dá uma saída com os amigos, né? Vai dar uma namorada, vai comer um abacaxizinho, vai jogar uma bola. O que eu fiz? Eu não, fiquei em casa lendo Boku no Hero Academia como um verdadeiro otaku. Tudo pra quê? Pra ver se o final era ruim mesmo. Então beleza, coloquei em dia toda a série no final de semana até o capítulo 430, que é o último. E pra zero surpresa, percebo que o final é bem diferente desses baits jogados aí pela galera. Sendo sincero, esses posts, apesar de engraçados, é apenas uma busca ou por clique ou uma brincadeira para provocar os fãs. Geralmente feito por pessoas que não leram Boku no Hero de verdade. Eles estão apenas tirando sarro. Isso acontece em todas as séries, né? A parte ruim, galera, é que você tem no meio pessoas que leem a série, só que acabam seguindo o que quer que seja dito nesses posts, porque se cria um efeito manada por conta de posts desta forma. Bom, e depois de ler tudo, eu sinto que a indignação que se vê, que quebrou a internet, não é realmente direcionada ao final de Boku no Hero, mas a ideia que prevaleceu na internet, o que é bem ruim, né? E por isso decidi debulhar essa série para ver se ela é realmente tão ruim como estão dizendo por aí. Virgem, CLT, esqueci. Vamos lá, o que acontece no final? A história principal de My Hero Academia conclui que Deku canaliza os vestígios do One for All para dar um golpe final que derruba o vilão All for One, que havia tomado conta do corpo de Shigaraki. A partir desse ponto, temos um epílogo que começa aí dando aos fãs uma olhada nas vidas do elenco principal no pós-guerra. Durante o epílogo de My Hero Academia, os heróis sobreviventes trabalham para reconstruir a cidade que foi completamente destruída devido à guerra. Da mesma forma, os vilões sobreviventes olham para o próximo capítulo das suas vidas, seja tentando uma reabilitação ou na prisão. Já as faíscas do One for All dentro de Deku estão desaparecendo enquanto ele se recupera dos seus ferimentos. Da mesma forma, temos também o corpo de Bakugou, que é um dos principais, que está extremamente danificado. E sem uma reabilitação adequada, ele pode nunca mais ser capaz de usar a sua individualidade novamente. E por conta da sua bravura e seus esforços durante a guerra, o All Might apelida todos eles de seus heróis favoritos, ou My Hero, né? Entendeu a jogadinha aí? Bom, enquanto todos os personagens principais da história sobreviveram à guerra, alguns dos vilões acabaram não sobrevivendo. Naturalmente, Shigaraki e All for One morreram com o golpe final desferido pelo nosso protagonista, mas não antes de acabar com as vidas de Sten ou Gigantomachia durante a guerra. Toga acabou morrendo, salvando a vida de Uraraka. Aí durante o epílogo, Deku vai até Uraraka para confortá-la e é acompanhado por todos os seus colegas de classe. E após isso, temos um salto no tempo. 8 anos após a guerra, com Deku fazendo o quê? Trabalhando na UA, na escola. Ele não tem mais acesso aos poderes do One for All, já que as brasas se apagaram completamente. Mas
Olha só que legal, ele está contente em compartilhar o seu conhecimento e experiência com futuras gerações de heróis como um professor. Sim, ele se tornou um professor. Todos os alunos da classe 1A se tornaram heróis, só que devido aos horários de trabalho deles, o Deku não vê seus amigos há muito tempo. Próximo do fim, o All Might se encontra com o Deku e o presenteia com uma nova ferramenta, uma tecnologia de suporte que vai energizá-lo e que foi criado com toda a tecnologia da batalha final na guerra. Tudo isso graças às generosas doações financeiras dos seus amigos que se juntaram para fazer uma vaquinha, em particular Bakugou. Isto significa que Deku volta a ser um herói no final da série. O painel final inclusive de My Hero Academia mostra Deku vestindo esse traje e entrando em ação com todos os seus colegas para sair e salvar o mundo de quaisquer novas ameaças que possam surgir. Esse é o final, até aí ok, né? Mas beleza, vamos pegar aqui alguns pontos, analisar na verdade os pontos que mais podem gerar desagrado. E eu separei os tópicos mais polêmicos que podem ajudar a esclarecer muitas das suas dúvidas e talvez fazer você mudar de ideia, né? Primeiro, o traje que Deku ganhou de All Might. Eu li alguns comentários que o traje estragava um pouco da série, tirava o vento das velas que os Creeks sopravam. Se a tecnologia está lá para basicamente substituir o All Might, então é pura logística. Pouco tempo para que a maioria dos governos teria, sei lá, 20 desses trajes, o que tiraria um pouco aquele brilho de All Might, de Deku. Só que eu posso te acalmar dizendo que isso é um entendimento completamente errado sobre esse traje. Eles não estão produzindo isso em massa. Galera, o All Might menciona que Hatsumi e um amigo dos Estados Unidos, que é como ele geralmente chama a Melissa, quando entrega o traje a Deku. A Melissa, para quem não se lembra, criou coisas que resistiam aos ataques do próprio All Might e inclusive fez o Armored All Might, um traje projetado nas especificações e designs inspirados no próprio All Might. O traje inclusive foi capaz de ir de igual para igual contra o All For One. Então é seguro dizer que o que o Deku ganhou aqui não é uma tecnologia que vai ser banalizada, ou que qualquer um poderia inventar em termos de know-how, ou mesmo replicar isso. Lembrando que o Armored All Might drenou praticamente todos os recursos financeiros do All Might ao longo da série. Mesmo pelos padrões de My Hero Academia, o All Might seria confortavelmente um dos heróis mais ricos pela quantidade de merchandise que ele faz pelo mundo afora. Já para o traje do Deku, levou cerca de 6 anos mais ou menos após a formatura da UA para começar a financiá-lo. Porque obviamente nos primeiros 2 anos os alunos provavelmente não seriam tão ricos, não teriam tanto dinheiro. Então você percebe que houve muito tempo e muita dedicação juntando dinheiro de 20 pessoas contribuindo para o traje ser feito, beleza? Há também o fato de que no universo, tanto o All Might quanto o Deku, eles têm muita experiência como um herói. Não é qualquer um que pode usar o traje. O Deku lutou com mais de 20 vilões nesse ponto da trama, com 5 deles perto do nível do próprio All Might. O traje do Deku também é provavelmente feito para replicar as habilidades que ele já tinha com o One For All, o que eliminaria qualquer necessidade de um novo treinamento para ele utilizá-lo. O All Might tinha seu traje imbuído com as habilidades dos seus alunos. Claramente enquanto ele os ensinava, ele também aprendia com eles. Então trajes tecnológicos já são uma coisa existente em My Hero Academia, só que a maioria deles não é tão avançada. Então tudo é um processo, tá bom galera? O traje do Deku aqui foi construído a partir dos dados do traje do All Might, que claro foi construído a partir dos dados do próprio herói lendário. E agora eles estão coletando esses dados do Deku e seu novo traje. Talvez em 50 anos dentro do mundo da série, super trajes aí sim provavelmente serão o padrão, mas não agora nesse momento, beleza? Outro ponto que gerou tristeza, e eu sei que você adora um chip, adora um top 10 casais de anime. Esse aqui quem ficou bravo é possivelmente porque assiste top 10 casal de anime no YouTube. Mas vamos lá, esse ponto que gerou tristeza é obviamente o relacionamento de Deku e Uraraka, que gerou diversos memes dele virgem ou solteiro, a Uraraka ficando com Bakugou. Bom, primeiro de tudo galera, é que no capítulo final nós temos um encontro romântico de Deku e Uraraka. As pessoas talvez nem viram, podem ter passado sem notar. Eles estão em um encontro em um dia nevado. Sim, e depois temos o salto de 8 anos. O que acontece? Eles estão juntos ou não?
Se você reparar bem, a cena final, Uraraka está usando uma máscara estilo Deku como adulta. E ela está olhando diretamente para ele durante a cena final. Obviamente que isso é uma entrelinha. E várias vezes antes desse capítulo final, temos várias passagens e artes oficiais deles de mão dadas. Incluindo aí o capítulo 429, o penúltimo, né? Uraraka dizendo abertamente que amava o Deku, tá bom? Então assim galera, eu entendo que as pessoas ficam chateadas porque a série não deu uma resposta definitiva. Mas o Horikoshi, ele deixou pelo menos indícios de que na vida adulta ela ainda tem os mesmos sentimentos por ele que tinha no ensino médio. Eu sei que a falta de uma confirmação pode parecer estranho, junto com a linha de Deku, de todos eles se afastando. Só que me faz pensar que ou eles terminaram, acontece, ou eles estão em um relacionamento de longa distância. Então nunca é dito que eles não estão mais juntos, beleza? Apenas que suas agendas estão em conflito, o que é algo muito real com o qual qualquer adulto pode se identificar. O tempo fica mais raso, né? Então vamos lá. Eu particularmente também fico um pouco triste com as pessoas resumindo Uraraka apenas um chip, é um casal. Porque a personagem, ela tem uma visão e um ideal de heroísmo que se destaca de qualquer outro dentro da série. Inclusive aqui no final descobrimos que ela realmente acabou indo na raiz do problema para tentar mudar a sociedade em si. Ela agora aconselha pessoas que se sentem solitários para evitar que novos Shigarakis surjam, beleza? E ela também conseguiu realizar o sonho dela. Então assim, eu fico feliz com a finalização dela como heroína. Quanto ao relacionamento, ficou em aberto. Se agarre na interpretação que você mais gostar, beleza? Agora o nosso próximo tópico de debates, né? O pai do Deku. Sem infos ou confirmação direta, bem, piadas e promessas de Horikoshi à parte. Com base no próprio texto de My Hero Academia, a identidade do pai de Deku nunca importou particularmente para a série. Porque ser um herói não tem nada a ver com suas origens ou de onde você veio. Você pode ser um grande e igualmente valioso herói não importando suas origens. E isso é recorrente em diversos shonens. One Piece, que eu sei que muitos de vocês aqui do canal assistem, é um bom exemplo. Porque toda a tripulação do Luffy não temos uma expansão de quem é o pai ou a mãe, tá bom? Então se não apareceu é porque não é importante para a trama. Mais uma coisa que eu vi a galera reclamando muito: cadê a estátua de herói do Deku? Eu vi diversos desses posts dizendo que o Deku não ganhou uma estátua, apesar do mundo inteiro ver a sua luta final. Só que galera, na verdade ele ganhou sim. Tá praticamente aí no capítulo desenhada a estátua dele com os seus amigos. Quem não viu, não leu direito. Outro erro que vi muito sendo comentado é que a classe 1A abandonou o Deku nesses 8 anos. Mas na verdade o capítulo deixa explicitamente claro que os heróis e seus amigos ainda estavam pensando nele e ativamente fazendo de tudo para que ele pudesse voltar a ser um herói. E não, os amigos do Deku não ignoraram por 8 anos. Eles ainda se veem regularmente. Galera, eu tenho certeza que muitas pessoas não parecem entender muito como o Deku vê agora a visão de mundo. Ele e os seus amigos não têm esse tempo todo de quando eles eram mais jovens. Esse é um desafio normal quando você tem uma vida adulta, tá bom? Eu mesmo criei meu canal aqui porque não tinha mais amigos para falar de algo, né? Os amigos que eu tinha seguiram suas vidas, um acabou indo trabalhar, outro teve sua família. Então cada qual com sua rotina. E aqui o Horikoshi está representando a vida adulta. Eles ainda se veem ocasionalmente, mas por conta das suas agendas eles não conseguem se encontrar como acontece quando eles eram adolescentes. Bom, e para fechar, eu acho que a pior parte desses posts é que o Deku prometeu ser o herói número 1 e terminou com o CLT. Essa thumbnail ficou muito boa, né? Vamos lá galera. Deku se tornou professor. E o que você precisa saber é que, diferente de grande parte do ocidente, notem que eu não falo só do Brasil, eu falo de grande parte do mundo ocidental. Diferente de grande parte do ocidente, os professores são muito respeitados no Japão. Sim. Eu li alguns fóruns japoneses para ver a reação dos japoneses em relação ao final. O Deku se tornando professor e ao mesmo tempo conseguindo retornar a ser um herói na última página, diferente das pessoas aqui do ocidente, foi muito elogiado pelos japoneses. A maioria dos leitores viu no ato dele se tornar um professor algo que deixou o Deku ainda mais heróico e que combinou
com a sua personalidade. Então assim galera, infelizmente isso está enraizado em diversos pontos culturais. Não estou falando só do Brasil, mas no Brasil principalmente. Das pessoas não valorizar o professor, achar que tá ali só para encher o saco. Não, o professor ele é responsável por grande parte da sua formação, da sua educação. E no Japão eles valorizam muito isso. Lá você tem realmente um status elevado simplesmente por ser professor. Enquanto em outras partes fala, pô, cara é professor, né? Vamos valorizar um pouquinho mais os nossos professores. E a escolha do Horikoshi aqui foi amplamente feita para o público japonês. Então por isso que causa essa estranheza do Deku se tornando um professor. Mas eu vou explicar um pouquinho mais disso. É o seguinte, o tema central de Boku no Hero Academia é que qualquer um pode se tornar um herói. E isto foi bem alcançado. Eu creio que grande parte da expectativa final da série não sendo atendida é que muitas pessoas se apegaram a uma frase dita no começo da história. Esta é a história de como me tornei o maior herói do mundo. Mas o problema é que essa frase é uma tradução errada. O correto é: esta é a história de como eu me tornei um grande herói. Grande herói. Notem a diferença. Muitos interpretaram como a jornada de Deku para se tornar o maior herói de todos os tempos. Assim criou-se a expectativa e a ideia de que o Deku viraria o herói número 1 de todos os tempos por conta de uma interpretação errada, uma tradução errônea. Quando na verdade ele diz que se tornou um grande herói. Olha a importância de uma tradução de qualidade, né? E claro, interpretação básica de texto para quem viu corretamente e ainda achou e entendeu errado. Então, me tornar um grande herói. O final de My Hero reflete esse sentimento mais uma vez. De que Deku ele virou o grande herói. Ele realizou o seu sonho. E isto ainda ecoa com Deku encorajando um jovem garoto chamado Dai. Que ele também pode ser um herói. Apesar dele ter uma peculiaridade relativamente fraca. O jovem garoto ele espelha o Deku de diversas maneiras no começo da série. Desde o seu comportamento mais tímido até a maneira como ele também se move instintivamente para ajudar os outros. A sua pergunta aqui no final da série para Deku, o professor, é muito semelhante ao que ele fez ao All Might no começo da série. E assim como o All Might fez naquela época, ele encorajou o Deku, que agora também tranquiliza o jovem e diz que ele também pode se tornar um herói. Percebam aqui a mensagem, né? Então embora Deku não se torne o próximo símbolo da paz como All Might, ele se torna uma figura inspiradora com sua batalha final, incitando a sociedade quirky mudar até as suas raízes. Tanto a sociedade com poderes quanto a instituição pró-herói eram inerentemente falhas, mas o epílogo de My Hero Academia gradualmente mostra para nós que o sistema começou a mudar. E esse é o efeito coletivo de heróis e civis e do grande herói. Isso é visto mais claramente nesse ponto 8 anos depois, onde o número de vilões emergentes está finalmente diminuindo, junto com a necessidade de um grande número de pró-heróis para defender a sociedade. Então, na minha interpretação, galera, esse final é a verdadeira prova de que Deku é realmente um grande herói. Ele sacrificou a vida que ele queria e até onde sabia permanentemente para acabar com uma guerra. E mais do que isso, para salvar vidas e oferecer salvação a uma alma perdida. E ele enfrentou esses 8 anos sem reclamar. E continuou fazendo o que ele podia e sendo feliz por todos os seus amigos que continuavam na sua vida heróica. Assim como ele teria feito lá no capítulo 1. Ele ainda é um grande herói. E se o melhor que ele pode fazer é nutrir e inspirar a próxima geração, pensa nisso, é uma mensagem muito bonita. Então é isso que ele se propôs a fazer. Encorajar um mundo que nunca mais criaria um Tobura Shigaraki. One for all é literalmente um por todos. E ele sacrificou a melhor coisa que ele já recebeu para salvar todo mundo. Para salvar o mundo inteiro. Então ele se torna esse herói. E acredito que ele ainda estava feliz sendo um professor e não nesse modo pejorativo CLT como as pessoas estão falando. Mas apesar da solidão que a vida adulta proporciona, no final do dia All Might deu a ele o traje e então ele continuou vivendo o seu sonho. Então vocês podem ver que a maioria das coisas acabou bem fechada aqui no final. Mas claro que não de uma forma perfeita. Qual a minha opinião geral sobre o final de Boku no Hero? É um final agridoce, é um final ok, tá bom? Passa longe de ser um final ruim também. E eu estou pessoalmente satisfeito
com o final apresentado. Mas claro que deixa uma crítica que poderia ter sido muito mais desenvolvido, mais romantizado. Eu acho difícil alguém que leu esse final e se emocionou de fato. Porque o final ele não atinge notas emocionais altas. Já as coisas que ficaram em aberto, infelizmente, tá? Pode ser por conta de futuras sequências e spin-offs que não vão envolver Horikoshi totalmente. Então assim, achei o final bom, mas poderia ter sido melhor executado pela falta de emoção que se espera de uma conclusão. Horikoshi é um autor que sempre jogou no seguro. E esse encerramento acaba sendo a prova disso. Ele entregou o básico, o arroz com feijão, mas não tão bem apresentado, tá? Agora eu posso explicar para vocês também a velha pergunta de por que temos tantos finais de shonens que são ruins ou insatisfatórios. Pois é, tem bastante, né? Naruto, Bleach, Fairy Tail, Nanatsu no Taizai, Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland. Posso citar mais uma porrada de animes aqui. Eu tenho certeza que algum deles vai entrar na sua lista pessoal, que tem um final que não atendeu a sua expectativa. Por que isso acontece nos shonens? Galera, isso ocorre com frequência nessas séries tão adoradas, porque acaba sendo um sintoma de como os mangakas trabalham. Os shonen, principalmente os de batalha, são literalmente construídos para ter escalas crescentes de hype e excitação para agora e para o futuro. Mas quanto mais longa uma série dura, mais expectativa você cria para um final. E menos provável que ele seja satisfatório. Os shonen são construídos com base na emoção do final eventual e no crescimento perpétuo. Mas, infelizmente, chega uma hora que eles estão fadados a acabar. E o fim, por vezes, não alcança as altas notas de emoção e excitação que a série teve durante toda a sua duração. E é isso, galera. Boku no Hero terminou. Eu achei que é um final ok, bom. Não foi tão emocionante. Poderia ser mais bem desenvolvido. Realmente dar mais foco no Deku sendo condecorado, o herói viajando o mundo. A estátua com mais foco. O relacionamento também poderia dar Uraraka, né? Mas foi ok. Não tem nada. Essa galera tava irritando aí que foi ruim pra caramba. A CLT. E lembra, o professor no Japão é muito adorado. Você também deveria cumprimentar seu professor aí e agradecer por ele. Sei que tem um monte de professor assistindo aqui, eles sabem o que eu estou falando. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido o que é o final de Boku no Hero. Essa explicação talvez elucide um pouco das suas dúvidas. É isso, se você gostou, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir.